O ABC do ABC esteve na Faculdade de Medicina do ABC para falar sobre as doenças inflamatórias intestinais, dentre elas o Crohn e a retocolite ulcerática. Conversamos com o professor titular de gastroenterologia, Wilson Catapani, e para saber mais sobre os estudos que a Medicina ABC tem desenvolvido, conversamos com a biomédica Josiane Duarte, coordenadora de pesquisa clínica da faculdade. Confira a matéria. Aqui hoje para falar sobre doença inflamatória intestinal, né, que são, na verdade, são duas doenças, né, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são conhecidas como doença inflamatória intestinal. Essas doenças são doenças crônicas do aparelho digestivo, né? São doenças que, infelizmente, ainda não têm uma cura definitiva, mas existem tratamentos que podem dar uma qualidade de vida apropriada para o paciente, né? E são doenças que comprometem principalmente o intestino grosso, no caso da retocolite ulcerativa, e no caso da doença de Crohn podem comprometer o intestino grosso, ou também o intestino delgado e outras regiões do tubo digestivo. São doenças que podem causar um prejuízo importante na qualidade de vida das pessoas por causa dos seus sintomas, né? Essas doenças a incidência dessas doenças está aumentando bastante, não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo também, né? Existem diversas teorias e diversas propostas para explicar por que a incidência está aumentando, mas isso aqui no nosso meio, no Brasil, a gente tem observado um aumento bem importante, né? Hoje, as nossas estatísticas indicam que talvez nós devamos ter entre 5 a 10 pessoas entre 100 mil. São doenças que comprometem principalmente o adulto na faixa etária de adulto jovem, né? Então 20 a 30 anos de idade, embora existam casos também de adolescentes e também casos até de doença de Crohn pediátrica na faixa etária de crianças mesmo, né? Entre 1 a 2 anos de idade. E existe também um segundo pico de incidência, que é por volta dos 60 anos, que não é o paciente que tinha doença de Crohn que chegou aos 60 anos de idade com a doença. Não, é o paciente que inicia a doença por volta dos 60 anos de idade. Então, essas são as principais faixas etárias de prevalência da doença. Os principais sintomas da doença é muito comum na retocolite ulcerativa. Quase todos os pacientes apresentam uma diarreia com sangue nas fezes. Podem apresentar também dor abdominal, febre, dores articulares e outros sintomas, mas o quadro principal é diarreia com sangue, isso na retocolite. A doença de Crohn o quadro é um pouco mais variado, né? Pode existir uma dor abdominal importante, a diarreia pode estar presente também em um número importante de casos. O sangramento nas fezes não é tão comum quanto é na retocolite, mas pode ocorrer também. A perda de apetite, emagrecimento importante, febre. Então, a pessoa que tem sintomas desse tipo, né, principalmente dor abdominal, diarreia, perda de peso, falta de apetite, deve procurar o médico para investigar a possibilidade dessas doenças. A pesquisa clínica proporciona para o paciente umas novas oportunidades de tratamento que não teriam no SUS, medicações que ainda não estão aprovadas para serem tratadas e serem fornecidas para esses pacientes. Então é uma nova oportunidade para o paciente que às vezes não tem mais tratamentos disponíveis ou não consegue tratamento disponível. A pesquisa clínica está aí para suprir essa demanda também desses pacientes e oferecer inovação em medicamentos novos para esses pacientes.
Hoje a faculdade, o Centro de Pesquisa CEPES, possui mais de 17 estudos para a doença inflamatória intestinal. Então é muito importante para o paciente procurar saber mais sobre a doença e as oportunidades que ele tem de tratamento. Dentro dessas medicações que são disponibilizadas pela pesquisa, existem medicamentos novos que estão em estudo ainda, existem medicamentos que já existem no mercado, que são comparativos com algumas medicações que já estão no SUS, mas existem uma gama de medicamentos muito grande para o paciente poder ser tratado. O paciente que possui uma doença inflamatória intestinal, seja Crohn ou retrocolite, ele pode se inscrever aqui para a pesquisa clínica para poder passar por um processo de triagem, tá? O paciente precisa ter comprovadamente a doença, já tem que ter passado no médico e ter já tido o diagnóstico dessa doença comprovado, para sim poder ser tratado. Ele pode entrar em contato com o setor de recrutamento da Faculdade de Medicina para poder se inscrever para esses estudos clínicos que estão disponíveis. O número seria o 4317-0405.